Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo explicando GOT para meu namorado. E finalmente eu voltei, depois de enfrentar muitos perigos nesse último mês, incluindo uma enchente que atingiu a cidade e todos os meus concidadãos. Estou aqui para gravar a segunda parte do meu vídeo sobre o Caia Malhada. Nessa parte eu vou defender as profecias do Caia Malhada de um outro ângulo. Em vez delas virem do Deus afogado, como eu interpretei na primeira parte, agora eu vou pensar nelas como vindas diretamente do Deus Vermelho do Leste, Holor. Mas antes de analisar as rimas para essa nova lógica, vamos aos 3 fatos principais que estão na base dessa teoria. Primeiramente, nós sabemos pelo Mestre Kreysen, em seu primeiro e último capítulo em A Fúria dos Reis, que o Caia Malhada vem da cidade do leste, Volantis. E por acaso, Volantis é a cidade que concentra o maior número de seguidores do Deus Vermelho. Inclusive, a viúva que o Jorah e o Tyrion encontram mais tarde até diz a eles que Holor tem mais seguidores nessa cidade, Volantis, do que todos os deuses juntos. Em segundo lugar, o pai do Stannis, Lord Steffon, escreveu ao seu mestre, o Kreysen, uma carta pouco antes do navio em que ele voltava para a Tempestade afundar e matar todos a bordo. E nessa carta ele dizia muitas coisas sobre o povo que ele trazia. Então diz ele que o Caia Malhada é um rapaz muito inteligente e habilidoso. Ele faz charadas, malabarismos e mágica. Claro que o Lorde Ponta Tempestade poderia estar servindo aí a simples truques. Mas vamos pensar por um momento que quando Lord Steffon escreveu mágica, ele realmente quis dizer isso, e não apenas um truque ilusório. Se o Caia Malhada tinha o poder da magia, esse poder então deve necessariamente vir de uma das 5 fontes que nós já encontramos em O Mundo de Gelo e Fogo: Valyria, Ashai, as Crianças da Floresta, os Caminhantes Brancos, Outros e Holor. E até agora nós só vimos 2 desses 5 que podem efetivamente ressuscitar os mortos, além do Qyburn, que é um caso totalmente à parte. Esses 2 são os Caminhantes Brancos, Outros e Holor, o Deus Vermelho. O Caia Malhada não realmente se encaixa no estilo dos outros em ressuscitar mortos, a decomancia deles, porque os mortos ressuscitados, os Caminhantes Brancos, têm aqueles olhos azuis extraordinariamente característicos, além de mãos e pés negros. Isso nos deixa com o Deus Vermelho. Pensando nisso, o Caia Malhada realmente se encaixa perfeitamente no estilo Holor de ressurreição. É só pensar no outro ressuscitado pelo Deus Vermelho, o Beric Dondarrion. Quando você é ressuscitado por esse tipo de magia, você esquece grande parte de sua antiga vida. O que explica de maneira bem adequada porque o Caia Malhada em nada se lembra do que aconteceu antes que ele chegasse em Ponta Tempestade. Então, é a partir dessas 3 bases que a teoria se ergue. Mas o Caia Malhada não apenas tem a inspiração profética no Deus Vermelho. Não. Diferentemente da última parte, o Deus Vermelho fala diretamente pelo Caia Malhada. E dessa vez, as rimas do Caia Malhada podem ser
tanto eventos que aconteceram muito tempo atrás, eventos que estão acontecendo nesse momento da história ou aconteceram muito em breve. E dessa forma, eles são divididos em dois grupos. O primeiro grupo dos eventos que aconteceram muito tempo atrás são todas as rimas que contêm a frase debaixo do mar. Segundo a teoria, debaixo do mar, na verdade, se refere a Valíria. E por que Valíria? Acontece que Valíria é o único lugar concreto, até onde nós sabemos, que fica debaixo do mar. Pelo menos nesse momento. Mas para que serviria, na verdade, esse primeiro grupo como um todo? Para que fazer referências a eventos tão longínquos no tempo? Bem, na verdade, esse primeiro grupo ele não teria realmente uma importância por si só. Ele só estaria ali para servir como uma espécie de dicionário de termos, por assim dizer, para decifrar o segundo grupo de profecias, que se referem aos eventos que estão acontecendo nesse momento da história ou muito em breve. Então, nesse sentido, essas profecias do passado, das Crônicas de Gelo e Fogo, com tantas rimas envolvendo o termo debaixo do mar, estão ali para nós melhor compreendermos o significado de algumas palavras do segundo grupo de profecias. E assim poder prever melhor os eventos que aconteceram muito em breve na história. Então, com tudo isso em mente, vamos analisar agora as profecias desse primeiro grupo. Ou seja, todas as rimas que contêm o termo debaixo do mar. Acredito que, como a gente já viu as profecias na parte anterior, nós podemos ir mais depressa nessa vez, só parando naquelas rimas que têm um significado mais obscuro. Mas tem algumas que, francamente, têm um significado bem parecido com a linha de raciocínio que foi usada na primeira parte. Por exemplo, logo a primeira rima, que se refere às aves que têm escamas no lugar de penas, também fala dos dragões, mas dessa vez não são os dragões da Daenerys, mas sim os dragões valerianos, que são os pássaros deles. E, de fato, eles não têm penas, mas sim escamas. Mas já a próxima rima é um pouco mais obscura, então vamos parar e analisá-la com calma. O Caia Malhada diz: é sempre verão debaixo do mar. As sereias casadas usam enfeites no cabelo e cosem vestidos de algas prateadas. Bem, além de Valíria ter sido localizada num local que geograficamente poderia ser considerado tropical, ela ainda estava bem perto de 14 vulcões ativos. Então, de uma maneira ou outra, dá para presumir de forma bem segura que, no sentido que está eternamente quente, é sempre verão em Valíria. Mas a parte que realmente importa nessa rima é a relacionada às sereias. Se o lugar onde é sempre verão é Valíria, as sereias são os valerianos. E realmente faz sentido se você pensar na definição das sereias como sendo metade humanas e metade peixe. Da mesma forma que os valerianos são metade humanos e metade dragões, simbolicamente. E, além disso, o paralelo fica mais claro quando nós continuamos a ler a rima e vemos os enfeites no cabelo e os vestidos de alga prateada. Bem, na tradução portuguesa não fica muito claro esse enfeite de cabelo genéricos, mas em inglês é mais específico o que as sereias usam. É anemones.
não sei se pronuncia assim, mas enfim. Nemoans é um tipo de flor roxa. E isso, combinado com os vestidos de água prateadas, lembra as principais características físicas que diferenciam os valerianos dos outros povos ao seu redor. Os olhos arroxeados e os cabelos prateados. Então, da mesma forma que as sereias usam nemoans nos seus cabelos e têm vestidos de águas prateadas, os valerianos têm olhos púrpura e cabelos prateados. Usando esse mesmo princípio da analogia, o significado da próxima rima também fica bastante claro. Se chapéu, nesse caso, equivaler a coroa, o que no contexto em que o Caia Malhada faz essa rima faz todo sentido, a afirmação seria totalmente verdadeira no caso de Valíria. Porque nessa cidade franca, realmente ninguém usava coroas. Porque não havia reis. Valíria era uma república comandada por uma série de famílias nobres que domavam dragões. A próxima rima é meio confusa, então vamos novamente parar para analisá-la com cuidado. Embaixo do mar, o tritão se banqueteia com uma sopa de estrelas do mar e todos os serventes são caranguejos. Se sereias se referem a valerianos, tritão, como correspondente masculino de uma sereia, obviamente, também tem o mesmo significado. Logo a princípio, nós devemos pensar que só há uma casa em toda Estéreos que tem caranguejos no seu sigilo, no seu tema, que é a casa Celtigar, uma das vassalas dos Targaryen. Eles são membros de uma antiga e orgulhosa família que veio com os Targaryen de Valyria junto com os Velaryon. Dessas duas, os Targaryen deram aos Velaryon a sua força naval e eram com eles que os Targaryen se casavam quando não tinha mais ninguém da família disponível. Então, os Celtigar / caranguejos, nessa analogia, podiam facilmente ser os servos dos Targaryen durante os tempos que eles viviam na Cidade Franca. Agora, a parte da sopa de estrelas do mar é mais complicada, então, para entendê-la, nós temos que recorrer um pouquinho de história disponível na Enciclopédia do Gelo e do Fogo. Valyria conquistaria Essos, como aparece na parte correspondente à história antiga, no livro. E ao fazer isso, eles empurraram os Ândalos para Estéreos e tomaram controle de onde, hoje no meio da história, se localizam as cidades livres. A principal religião dos Ândalos era a fé dos Sete, que tinha como livros sagrados um compêndio chamado Estrela de Sete Pontas. A mitologia, na verdade, afirmava que o primeiro rei dos Ândalos tinha pego 7 estrelas do céu para fazer a sua coroa na terra. Então, parece que no fim, os tritões se banqueteando com uma sopa de estrelas do mar é uma referência à vitória dos valerianos sobre os Ândalos ainda em Essos, que teria tido uma participação importante dos serventes caranguejos ou da casa Celtigar. Esse papel nós não sabemos, porque não temos mais detalhes dessa guerra, mas talvez seja algo importante no desenrolar da história. Já as próximas rimas, embora pareçam em momentos diferentes de A Fúria dos Reis,
parecem em seu conjunto fazer referência a um evento bem específico e razoavelmente bem registrado, a queda de Valir. Então, vamos a essas rimas para analisá-las em mais detalhes. Debaixo do mar, neva para cima e a chuva é seca como um osso. E, debaixo do mar, a fumaça sobe em bolhas e as chamas ardem verdes, azuis e pretas. A primeira rima tem duas partes. Neva para cima, que pode ser uma referência a cinzas vulcânicas que lembram, de fato, neve, mas que sejam do chão ao invés do céu. Ou seja, sobem em vez de descerem. E a segunda parte, chuva seca como um osso, pode fazer referência à obsidiana. Como o Tyrion fala a respeito da queda de Valir, nuvens vermelhas choveram obsidiana, que é essa pedra vulcânica seca como um osso. Quanto à próxima rima, a fumaça que sobe em bolhas parece uma referência bastante direta ao mar fumegante que ajudou a destruir Valir. E a segunda parte, que faz referência às chamas que ardem verdes, azuis e pretas, parece, na verdade, ser um retrato literário da cidade destruída. E como a gente sabe isso? O Shaio Chorandachos, ele vai a Meereen como convidado da Daenerys para pedir: sai fora, vai, vaza, rala, dá um fora, sai. De Meereen para Estéreos, dando inclusive 13 navios para ajudar nesse percurso. Outra coisa que ele dá para a rainha é uma antiga tapeçaria de Valyria, que mostra os mares azuis, as terras verdes e as montanhas pretas. Então, essa rima, ela mostra, na verdade, as chamas destruindo tudo em seu conjunto. Mais esclarecimento sobre as circunstâncias, os motivos em que se deram essa queda de Valyria podem ser vistas em uma rima que o Caia Malhada faz já em A Dança dos Dragões, quando ele faz referência aos corvos brancos como a neve. Em princípio, esses corvos brancos não parecem significar muita coisa, mas aí nós nos lembramos das aves brancas que comunicam a mudança de estações enviadas para a Cidadela aos grandes senhores de Estéreos. Fazendo uma analogia entre ambas, nós não podemos pensar se toda a destruição de Valyria, a queda em geral, não se deu como uma das consequências do inverno ter retornado ao mundo. O fato que o Caia Malhada fala essa rima em presença do Jon Snow, que é de uma casa que tem como suas palavras Winter is coming, parece deixar essa interpretação mais sólida. O motivo que os valyrianos, por sua vez, um povo que parecia tão avançado, resolveu ignorar os sinais da catástrofe iminente, pode ser visto em uma rima presente em A Fúria dos Reis, quando o Caia Malhada derruba o Maester Craisen e em cima dele menciona que debaixo do mar caímos para cima. O que isso poderia significar, ainda utilizando analogia, é que os homens sábios, os Maesters em Estéreos, têm as informações, conhecem as profecias, mas mesmo assim escolhem por ignorá-las. Então, caem, mesmo recebendo conhecimento de uma fonte superior. E isso teria, da mesma forma, acontecido em Valyria, exceto pela casa Targaryen em seus vassalos. O que nós podemos pensar como uma base interessante dessa teoria é que os Targaryen eram pensados como uma casa menor, enquanto em Valyria. E quando eles foram para perto do dragão, parecia que eles estavam fugindo de toda a competição,
Mas na verdade eles estavam só se aproveitando de uma informação privilegiada fornecida pela profecia de uma das filhas do Senhor, que valia ser destruída. Então, na verdade, quando parecia que eles estavam caindo, que eles estavam fugindo, na verdade eles estavam indo para cima, ou seja, ascendendo. E séculos depois eles se tornariam os senhores de todo um continente. O próximo grupo de rimas conclui as profecias referentes aos eventos passados, aos acontecimentos envolvendo Valíria, e meio que introduz as profecias que fazem menção a fatos presentes do momento da história e fatos que aconteceram muito em breve. Essas rimas elas foram reunidas porque as três contêm a palavra peixe. E é até fácil entender o uso dessa palavra nas profecias, porque na primeira rima, quando é descrito que homens casam com peixes, parece ser uma coisa estranhíssima, assim como na terceira, os peixes nos comem. Tendo em mente que as profecias iniciadas com debaixo do mar, fundo do mar, são referentes a Valíria, qual é a coisa mais estranha que os valirianos faziam? Bem, eu diria que era os seus costumes matrimoniais, no mínimo pouco usuais, de união entre irmãos. Logo, nessas rimas, peixe se equivale a irmão. E sabendo disso, podemos entender a segunda rima. Como debaixo do mar, o irmão mais velho come o irmão mais novo. O irmão mais velho derrota o irmão mais novo, em palavras mais esclarecedoras. Bem, é claro que isso não significa exatamente matar, como comer, mas enfim, de que forma seria conquistar ou ter domínio sobre. O que acontecia em Valíria, quando o irmão mais velho sempre teria domínio sobre um irmão mais novo. É, de fato, uma noção conhecida sobre a sociedade. Mas se esse é um fato conhecido sobre Valíria, qual é a necessidade de fazer essa analogia bizarra envolvendo peixes para fazer menção a essa parte de uma história antiga? Bem, eu acho que a importância dessas três rimas é revelada se a gente se atentar quando foi que uma delas foi dita pelo Caia Malhada, no caso, a terceira. Debaixo do mar, os peixes nos comem. Ela foi dita pelo Caia Malhada exatamente no momento, em A Fúria dos Reis, que o Stannis está planejando não só proclamar-se rei, como armando um plano para se livrar do seu irmão mais novo, Renly, que já planejava fazer sua própria proteção e roubar os vassalos que eram do Stannis por direito. Então, a partir desse princípio, essa analogia do peixe com irmãos não é apenas uma referência a fatos conhecidos sobre Valíria, mas também uma pequena profecia relacionada ao Stannis e ao Renly, esclarecendo que o primeiro, contra tudo esperado, derrotaria o segundo, porque ele é o irmão mais velho, e os irmãos mais velhos dominam os irmãos mais novos, tanto em Valíria como em Estéros. Com isso, eu acho que nós podemos entrar nas 6 interpretações que, como podemos dizer, realmente importam para o futuro da história daqui por diante, já que se referem direta ou indiretamente ao confronto contra os outros. E, novamente, algumas interpretações aqui são similares
que é as da primeira parte. Nós não precisa perder muito tempo nelas, mas outras são bem interessantes e pedem uma análise mais aprofundada. A primeira delas é uma das primeiras rimas que o Caia Malhada faz sobre a ave esperta e o homem esperto. E em semelhança da análise feita na primeira parte, parece aqui que o Caia Malhada ele está fazendo uma comparação entre ele, os homens espertos, no caso os Meisters, e as aves brancas, que seriam espertas à maneira delas. E ele reconhece, sim, elas são muito inteligentes, os Meisters são muito inteligentes, mas eu sou mais, eu tenho acesso a um conhecimento que esses dois não poderiam acessar. A próxima rima é a célebre referência do Caia Malhada aos bebês de sombra da Melisandre e, provavelmente, ao assassinato do Renly, mais tarde na história. E parece que essa rima realmente se refere a tal evento porque, primeiramente, ela é dita num contexto em que a Melisandre está presente no mesmo lugar que o Caia Malhada. E depois que ela ouve isso, ela comenta que ele é um bobo muito esperto, o que indica que ele está sendo preciso. E além disso, há um uso do verbo dançar, né? E o substantivo dança tem sido usado variadas vezes na história para se equivaler a guerra ou uma batalha, como no caso de Dança dos Dragões, a Guerra Civil Targaryen, e Dança sobre Harrenhal, que foi também uma batalha travada pelos Targaryen. Mas, indo mais fundo nessa rima, parece que o Caia Malhada também está prevendo a morte dos 3 falsos reis, Balon Greyjoy, Robb Stark e Joffrey Baratheon. Parece isso porque o Caia Malhada diz 3 vezes em cada frase senhor. 3 vezes, 3 senhores, 3 reis. E além disso, no feitiço utilizado pela Melisandre para supostamente dar cabo deles, foram utilizadas 3 sanguessugas. A permanência desse número, tanto na rima quanto no ritual, de fato, não parece à toa. O Caia Malhada pode muito bem ter se referido ao caos político que se instaurou no fim do livro em questão. A próxima rima é a famosíssima referência do Caia Malhada ao próprio casamento vermelho. E essa eu arrisquei dizer que é a mais precisa de todos, porque o Caia Malhada simplesmente crava o destino de quase todos os presentes nesse casamento, que totalmente desorganizou o norte. O Aegon Frey morreu sangue de bobo, da mesma forma que o Robb, que também é referido como sangue de rei. A batalha, o massacre, melhor dizendo, começa justamente na noite núpcias da Roslin, que é referida em A Sangue na Coxa da Donzela, e do Edmure Tully, que por sua vez é referido quando é dito que o noivo ganhou correntes, assim como os convidados sobreviventes. Já a próxima rima não se refere a nenhum acontecimento específico, pelo menos nenhum que nós já tenhamos visto na história. Ela aparece já em A Dança dos Dragões, quando o Sir Norbert, que me parece que é um cavaleiro da casa da rainha Celise, está falando com a princesa Val como ele acha que todos os gigantes selvagens já estão mortos. Aí nesse momento, Caia Malhada manda: na escuridão, os mortos estão dançando. E, colocada em seu devido contexto, essa rima é muito clara. De início, o bobo diz na escuridão, o que pode ser interpretado como um território desconhecido, muito provavelmente o território dos outros, ao norte. E depois aí você vê que os mortos estão dançando. Ora, os mortos só poderiam ser aqueles gigantes que o Sir Norbert achavam que já estavam totalmente extintos.
E quando o Caio Malhado diz que eles estão dançando, isso pode dizer que eles estão ou lutando ou mesmo matando a Norte. Ou seja, isso significa, gente, que muito provavelmente nós veremos gigantes ressuscitados pelos outros no livro 6 ou no 7. Fudeu de vez! Próxima rima é igualmente esclarecedora, no sentido que parece, segundo essa teoria, que a morte da princesa Shermin, que já foi cravada pela outra interpretação que eu apresentei na parte 1, vai ser pelas mãos do Deus Vermelho ou por algum evento muito relacionado a ele, possivelmente a Melisandre. Eu não acredito que o Stannis estaria envolvido de fato, mas seria muito interessante que a sacerdotisa vermelha queimasse a menina tentando citar alguém, nomeadamente o Jon, ou mesmo como na série, para que o Stannis tenha um melhor desempenho na guerra, possa vencer suas batalhas. Mas o motivo que a morte da Shermin deve ser mesmo pelas mãos do próprio Deus Vermelho está explicitada na própria rima, venha comigo. Ou seja, o Deus Vermelho, em entidade própria, vai ser responsável pela morte da menina, uma vez que já foi estabelecido que o R'hllor fala diretamente pelo Caio Malhada, mas é literalmente essa, a última de todas as rimas feita pelo Caio Malhada, que é a mais impactante e interpretada por essa teoria. Para começo de conversa, ele fala, eu lidero. E se você pensar que o Deus Vermelho está falando diretamente através dele, parece que é uma afirmação que não deixa a menor dúvida que vai ser o próprio R'hllor que vai liderar a batalha contra os outros. E o resto da rima indica que ele vai ter um campeão para representá-lo. Como assim? O Caio Malhada continua falando que sob as ondas montaremos em cavalos marinhos, e cavalos marinhos lembra o termo Dothraki para navios, cavalos de madeira. E serão as sereias que soparão as conchas. Então, se utilizarmos a interpretação que sereias igual a valerianos, nós pensamos imediatamente na valeriana, que tem ligação íntima com os Dothraki e que provavelmente terá essa ligação retomada nos próximos livros, que é a Daenerys. Então isso indica que a Daenerys virá para Estéreos a bordo de navios que também carregarão guerreiros Dothraki. Então elas são para conchas, para anunciar sua chegada ao continente. E o que poderia ser conchas? O que eu posso pensar unicamente é o berrante do dragão que o Aeron deu para Victarion e ele está levando agora, nesse momento da história, para Meereen. Eu não sei qual é o plano do Aeron para esse berrante. Eu não sei se ele pensa em domar os dragões com ele, domar a própria Daenerys para convencê-la a se casar com ele. Mas, segundo essa profecia, é bem claro que o plano dele vai falhar. Na verdade, Daenerys vai tomar posse do berrante, si mesma, e dessa forma ou terminar de domar o Drogon, que é ainda um pouco selvagem nesse momento, ou então conseguir manejar os seus 2 dragões restantes, podendo então designá-los para quem ela desejar e conseguir também, dominá-los. E dessa forma, quando ela chegar a Estéreos com os seus exércitos, os dragões, com os devidos domadores, ela será a campeã do Deus Vermelho. O que parece, nessa teoria, confirmar definitivamente
a sua identidade como Azor Ahai. Então é isso por hoje, gente. Essa parte 2 foi difícil de sair pra caramba. Além de eu ter ficado super enrolada no último mês, eu ainda tive que regravar uma parte do vídeo. Talvez tenham notado pelas diferenças de iluminação e tal, porque simplesmente os arquivos desapareceram no meu computador. Extraosamente, como se eles nunca tivessem sido gravados. Foi uma coisa absolutamente bizarra, nunca tinha acontecido comigo antes, mas... Enfim, espero que nunca se repita, porque foi um desgosto imenso perceber isso quando já estava editando o vídeo. Mas enfim, consegui, finalmente, pude oferecer para vocês essa parte 2. E se gostaram, curtam, se quiserem, compartilhem. Se desejarem mais vídeos como esse, é só escrever aqui embaixo. E não deixem de falar para mim nos comentários qual das duas teorias vocês acharam mais convincente. Me deem, é claro, temas para os próximos vídeos, para eu poder fazê-los para vocês. E se vocês quiserem me ajudar no meu projeto de adquirir uma câmera para fazer vídeos ainda melhores para o canal, eu vou deixar na descrição os links do meu Patreon e do meu Apoia-se, ambos os quais são sites que você pode fazer essa contribuição. A única diferença é que o Patreon só aceita cartão internacional e o Apoia-se não, tá? Beijinho, gente.